Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São João. Vamos trabalhar o final da carta, nosso 13º encontro. Vamos trabalhar a primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 21. Ouçamos então a leitura do texto. Escrevo tudo isso, é o versículo 13 aqui. Escrevo tudo isso para que vocês que acreditam no nome do Filho de Deus estejam certos de que têm vida eterna. Ao nos dirigirmos a Deus, podemos ter esta confiança. Quando pedimos alguma coisa conforme o seu projeto, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, estamos certos de que já obtivemos o que lhe havíamos pedido. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, que ele reze, e Deus dará a vida a esse irmão. Isso quando o pecado cometido não leva para a morte. Existe um pecado que leva para a morte, mas não é a respeito desse que eu digo para rezar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não leva para a morte. Cuidado com os ídolos. Versículo 18. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Jesus, que foi gerado por Deus, o guarda, e por isso o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para conhecermos o Deus verdadeiro. E nós estamos com Deus verdadeiro graças a seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro, é a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos, isto é, cuidado com os deuses, as divindades. Vamos então iniciar a nossa reflexão com o segredo da oração, é o versículo 13. Escrevo tudo isso para que vocês que acreditam no nome do Filho de Deus estejam certos de que têm vida eterna. São João termina descrevendo o objetivo da sua carta. Os destinatários são aqueles que acreditam no nome do Filho de Deus, pois é uma certeza real de fé, por isso se batizaram. Eles que acreditam no nome do Filho de Deus têm vida eterna. Novamente eu reflito essa questão da vida eterna. Vida é o substantivo, eterno é o adjetivo, é o qualificativo. Mas quando essas duas palavras se unem, o adjetivo vem aqui substantivado e se torna então vida eterna, dando então uma característica que é a vida que as pessoas obtêm a partir do momento da fé em Cristo. Versículo 14. Ao nos dirigirmos a Deus, podemos ter esta confiança. Quando pedimos alguma coisa conforme o seu projeto, Ele nos ouve. Os cristãos, como São João e os apóstolos, ao dirigirem-se a Deus em oração, devem estar fundados nessa esperança, nessa confiança de fé. Ao suplicar algo a Deus, deve seu pedido estar conforme o projeto de Deus. E se assim for, seremos então ouvidos por Deus. Há uma condição para sermos ouvidos naquilo que pedimos. Pedir conforme o projeto divino. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, estamos certos de que já obtivemos o que lhe havíamos pedido.
na confiança, na certeza de que Deus Pai nos ouve em tudo, conforme o seu projeto divino. Ele, que nos ouve tudo, o que lhe pedimos, traz conosco a certeza de que recebemos. Essa certeza já é participação agora da graça que pedimos. São João usa a primeira pessoa do plural, da certeza da fé de todos aqueles que creem. Daí a consequência. Estamos certos de que já obtivemos, o advérbio de tempo já, agora, o que lhe havíamos pedido. Aquilo que foi pedido no passado, né? Nós estamos certos que já obtivemos isto, mas regulado, né? Que aquilo que pedimos esteja de acordo com o projeto divino. Versículo 16. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, que ele reze, e Deus dará a vida a esse irmão. Isso quando o pecado cometido não leva à morte. Existe um pecado que leva para a morte, mas não é a respeito desse que eu digo para que se reze. São João continua falando da oração. Agora falar da oração de intercessão ao irmão que pecou. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado. Se por acaso este irmão não agiu, porque pedimos conforme seu projeto, conforme a exigência da vida de fé, mas ele cometeu um pecado que não leva à morte, isto é, um pecado que não é mortal. O pecado que não leva à morte é o pecado venial, porque existe um pecado mortal, um pecado que leva à morte. Então, se ele, cometeu um pecado que não leva à morte, um pecado, se ele não cometeu um pecado mortal, ele cometeu um pecado venial. Este irmão, que vê o irmão cometer esse pecado que não leva à morte, deve rezar por aquele que cometeu o pecado venial, que não conduz à morte. E Deus ouvirá a sua oração e dará vida a esse irmão que pecou. Então, quando a gente perceber que as pessoas cometeram pecados veniais, estamos em oração e Deus vai ouvir nossa oração de intercessão por aquele que não cometeu um pecado mortal, mas um pecado venial. Mas João explica, mas somente quando o pecado cometido não leva à morte, isto é, não for um pecado mortal. Existem duas possibilidades. Um pecado que vem da fraqueza humana, que o ser humano deve trabalhar pela ascese, pela disciplina para evitá-lo. É uma realidade humana. Existe um pecado que é da maldade humana. Este sim é perverso. Pois o ser humano chamado a agir bem, ele escolhe destruir, eliminar ou prejudicar alguém. Ser injusto. E João diz, existe um pecado que leva para a morte, isto é, existe um pecado mortal, fruto de uma escolha má, perversa e destrutiva. São João não se refere a este pecado mortal, mas se refere ao pecado venial, e se pede que possamos rezar por aquele que cometeu. Versículo 17. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não leva à morte. Existem pecados, chamaremos de neutros, como os pecados ligados à vida sexual. Existem aqueles que são da fraqueza da natureza humana, instintivos. Esses podem ser veniais. Existem pecados em que se usam das fraquezas humanas para manipular as pessoas, para tirar proveito delas, para agir com violência, etc. Essa perspectiva é má e se torna pecado mortal. Existem pecados contra a justiça. Estes são extremamente mais graves que os pecados da questão da intimidade sexual. São João diz, toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado mortal, sem exceção. Não há bondade na injustiça. Mas o pecado mortal mais grave de todos é o pecado de blasfêmia, pecado contra Deus, como aqueles que negam a Deus. Mas existem pecados que não levam à morte, isto é, pecados veniais. Versículo 18.
Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Jesus, que foi gerado por Deus, o guarda, e por isso o maligno não o pode atingir. São João reflete os 3 graus de gravidade do pecado. Primeiro, ele trata do pecado venial, que não conduz à morte e que podemos rezar pela pessoa, e Deus lhe dará a vida. Neste nível, entra o pecado da sexualidade, que pode ser somente uma questão da fraqueza humana. Embora existem aqueles cuja intenções são más. Aí, deixa de ser venial. Uma pessoa conhece a fraqueza do outro e faz chantagem, por exemplo. O segundo é pecado contra a justiça, e sabemos que toda injustiça, sem exceção, é pecado mortal e leva à morte. O terceiro agora, o pecado da idolatria. Negar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este pecado é mortal, pois se opõe ao próprio autor da vida, rejeição à vida e proposta de vida que o Pai nos dá por meio de seu Filho amado. Assim, o que nasceu de Deus, pelo batismo, mediante a fé, ele não peca em nenhuma condição. Jesus, Filho real de Deus, gerado pelo Pai, guarda aquele que nasceu de Deus. E aquele que é guardado pelo Pai não é atingido pelo maligno, pelo diabo. Versículo 19. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Os cristãos que participam da graça divina pertencem a Deus. Somos de Deus. Mas o mundo, todas as realidades que se opõem ao Pai e ao Filho, então o mundo está sendo centrado e conduzido pelo maligno. São seduzidos pelo maligno, se deixam ser conduzidos por ele, e por isso se opõem a Deus Pai. O mundo inteiro, sem exceção, está sob o poder do maligno. Versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para conhecermos o Deus verdadeiro. E nós estamos com Deus verdadeiro graças ao seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. São João faz referência à consciência de fé. Nós sabemos, cristãos, a igreja, faz parte da consciência de fé cristã, que o Filho de Deus veio, isto é, que se encarnou na Virgem Maria, morreu na cruz e ressuscitou. Esse Jesus nos deu inteligência para podermos consentir em dizer que não sabemos, não podemos falar que nós não sabemos disso. Então, para conhecer o Pai verdadeiro. É certo que os cristãos estão com Deus Pai verdadeiro, graças a seu Filho Jesus Cristo, que nos revelou. O Filho Jesus Cristo nos revelou o Deus Pai verdadeiro. Nos revelou o Deus verdadeiro e a vida eterna. Pois ele é Pai, e a vida eterna que participamos por mediação de seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Tendo essa consciência de fé, o Deus Pai verdadeiro nos faz ter atenção para que não possamos negá-lo nem agir contra ele. Versículo 21. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Cuidado com a idolatria, que é renunciar à aliança eterna com o Pai por meio de seu Filho. Seria um pecado imperdoado, um pecado mortal. Renunciar à fé seria voltar ao próprio vômito, à vida pagã e pecadora. Não se pode renunciar ao batismo recebido. Quem renuncia ao seu batismo se faz batizar de novo, é como se fosse, como o texto diz, renunciar à fé seria voltar ao estado antigo, o estado do vômito. Este final nos ajuda a refletir sobre o pecado. Às vezes as pessoas acentuam muito os pecados veniais e os pecados da natureza humana em sua fragilidade. Às vezes as pessoas acentuam as suas travas e fixações naquilo que não resolveram em si mesmas. Mas esquecem que o pecado contra a justiça é pecado mortal. Todo pecado contra a justiça, sem exceção, é mortal. E o da idolatria. O da idolatria é romper a aliança e se afastar totalmente de Deus e servir ao maligno e ao mundo. O pecado da sexualidade se resolve com o sentido do amor entregue totalmente a Deus,
por meio da graça, e numa sede se disciplinar, numa espiritualidade que fortalece a consagração das pessoas, essa consagração, essa santidade que ele recebeu no batismo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.